Meus amados irmãos, visitantes também, os que nos assistem pela internet, abram comigo suas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo 9. Livro de Daniel, no capítulo 9. E acompanhe comigo a leitura que será feita dos versículos 20 ao 27. Dando continuidade à exposição de Daniel. A última vez que pregamos em Daniel foi o capítulo 9, dos versículos 1 ao 19. Justamente a oração de Daniel. E agora concluindo na segunda parte com a resposta do Senhor à oração de Daniel. E assim nos diz o texto. Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, ele aqui se refere ao 7º capítulo, veio rapidamente e voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falando comigo, e disse: Daniel, agora, saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Com sua cabeça, vamos orar uma vez mais. Pai Santo, Deus Eterno, glorificamos o Teu nome santo por Tua palavra, te glorificamos e exaltamos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É por meio dele que nós nos achegamos a Ti. É por meio dele, por ele, que temos comunhão contigo, Senhor. E clamamos a Ti nesse instante pela assistência do Teu Espírito Santo para a exposição da Tua palavra, Pai. Tem misericórdia de nós e nos abençoa. Que o Teu Espírito nos ajude, nos auxilie, Senhor, na exposição, na aplicação, Senhor, e na apreensão da palavra em cada coração, para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Como temos visto na exposição, Daniel estava no exílio. Ele chegou lá com cerca de 14 anos, ele e seus 3 amigos, da nobreza de Judá. E agora ele já está com cerca de 82 anos, já um ancião mesmo. 68 anos passados no cativeiro. Terra estranha, cultura diferente, tantas provações, tantas lutas,
tantos testes e provas sobre aqueles meninos, dentre eles esse, Daniel. E agora já um homem idoso, que talvez não tivesse razão nenhuma para se preocupar com isso, mas se preocupa. E é movido no coração pelo Espírito de Deus para orar ao Senhor, para saber se o tempo já havia chegado, o tempo da libertação do povo, para que eles voltassem então para Judá, para sua terra. Daniel já estava estabelecido, uma posição privilegiada e invejada naquele império. Todos queriam ter a posição de Daniel. Ele era um tipo de primeiro-ministro daquele lugar, do império da época, do poderosíssimo império babilônico. E ele estava lá e poderia não se preocupar, mas ele se preocupava com o povo de Deus, que era o seu povo. E se preocupava com a causa de Deus, com o reino de Deus e com os propósitos de Deus na terra. E isso moveu o seu coração para orar daquela maneira. Ele, durante sua vida, anunciou sobre Cristo, através das visões, como vimos no segundo capítulo. E durante as narrativas também do livro de Daniel, fica claro que ele foi usado por Deus com seus amigos para deixar evidente aquele império e as nações do mundo que Cristo, que o Senhor, era o Rei soberano. Que Deus, o Senhor, o Eterno, o Altíssimo, é quem tinha o domínio do reino dos homens e o dava a quem ele quisesse dar. Ele é quem colocava os reis e quem abatia os reis. Era ele que levantava os impérios e derrubava os impérios. As visões deixaram isso muito claro. O Antigo Testamento mostra o soberano Senhor da história realizando seus propósitos redentores para o mundo. Tudo o que Deus criou, criou para a sua glória. Criou para Ele mesmo. E preste atenção numa coisa. Muitos já sabem disso, mas precisamos ser lembrados disso. E alguns talvez ficam chocados, ou talvez fiquem chocados agora, quando ouvem uma palavra como essa. Deus não criou a mim e a você para nos fazer felizes. Deus não criou a mim e a você para nos fazer felizes, para termos sucesso na vida. Deus criou a mim e a você para o louvor da sua glória. Ele nos salvou e regenerou para sermos propriedade exclusiva dele, para o glorificarmos e o adorarmos. Não importando se seremos pobres, classe média, ricos ou o que quer que seja. Deus não criou o homem para que o homem seja feliz. Deus criou o homem para glorificá-lo e adorá-lo. Agora, enquanto o homem o adora e o glorifica, o homem se torna pleno de satisfação e de alegria. Essa é a dinâmica que a Bíblia nos ensina. Daniel poderia ser um dos homens mais infelizes do mundo. Levado, quando ainda uma criança, digamos assim, com 14 anos, um adolescente, poderia passar a vida murmurando, lamentando. Eu aqui, um nobre, estou aqui levado agora para uma terra estranha, cheio de deuses, cheio de gente pagã. Sou forçado a trabalhar para quem me capturou e tornou escravo. Mas Daniel era um homem bem-aventurado. Era um homem pleno de satisfação. A sua vida e seus amigos mostrou isso o tempo todo lá. E esse livro de Daniel, ele é parte de um todo. É muito bom quando nós podemos expor um livro, mas o desafio que temos, tanto quando estamos expondo e quando estamos ouvindo, é tentar lembrar que o que é exposto é parte de um todo. O livro de Daniel faz parte dos livros proféticos, conhecemos como profetas maiores, mas eles, junto com outro grupo que é chamado de profetas menores, e com a narrativa que vem também do Antigo Testamento, lá no começo, Pentateuco, também escrito pelo profeta Moisés, fazem parte de um todo, de uma história que tem um início, que tem um enredo, que tem a condução de Deus em cada momento, em cada fase da história do seu povo. E é movido por isso, por saber disso que Daniel orou dessa maneira, nesse capítulo 9. Nós vimos sobre o tema, a oração que Deus ouve, que primeiro, a oração que Deus ouve leva a aliança com Deus a sério. Segundo, a oração que Deus ouve se dirige a Deus com reverência. Terceiro, a oração que Deus ouve expressa contrição verdadeira. Quarto,
a oração que Deus ouve. Confia nas misericórdias de Deus. E finalmente, em quinto, vimos que a oração que Deus ouve faz súplicas baseadas na Bíblia. Foi assim que Daniel orou. Você pode ler e conferir do versículo 1 ao 19 deste capítulo. E agora, com a graça de Deus, vamos ver a continuação, o fechamento deste capítulo, sobre o tema Deus, o Senhor do tempo e da salvação. Deus, o Senhor do tempo e da salvação. Então, em primeiro lugar, Deus, o Senhor do tempo e da salvação, enviou um anjo para dar revelação ao seu profeta. Continue com a sua Bíblia aberta nos versículos 20 ao 23. Então, antes mesmo que terminasse a sua oração, o anjo Gabriel veio a Daniel com a resposta dada pelo Senhor. E aqui fica algo maravilhoso que foi colocado por Isaías, no capítulo 65, versículo 24. E ainda, nem terminarão suas orações, e eu os ouvirei. Quer dizer, antes mesmo que se terminasse a oração, Deus ouviria. Daniel foi um homem que provou isso em sua vida. Lembrando que Isaías foi um profeta chamado de pré-cativeiro, antes do cativeiro babilônico. Então, Daniel recebeu sua resposta, que foi baseado numa oração feita na aliança. Daniel orou segundo a aliança, segundo o conhecimento de Deus, segundo a palavra de Deus, e Deus então vem e responde ao seu servo. Então Deus enviou Gabriel enquanto ele estava orando ainda, suplicando por misericórdia por causa da enormidade dos pecados de Judá, por seus próprios pecados e suas consequências sobre o povo, e também pelo futuro do reino de Deus, da causa de Deus. O sacrifício da tarde era um dos horários em que Daniel costumava orar. Lembremos, Daniel orava 3 vezes ao dia, pela manhã, à tarde e também à noite. E se você observar, você pode, como tarefa de casa, ler Êxodo no capítulo 29 e depois Números no capítulo 28, e você vai ver que Deus determinou isso para o seu povo. Olha, vocês vão me trazer sacrifícios pela manhã e também ao pôr do sol, ou seja, fim da tarde. O sacrifício da tarde era esse horário, quando o sol estava se pondo. E Daniel costumava orar nesse momento do dia também. Deus estabeleceu isso para o seu povo na aliança. E por quê? Porque Deus queria ter relacionamento com o seu povo. Olha, eu serei o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo. O Senhor coloca isso na aliança. Daniel foi movido por uma situação angustiante e urgente. Por isso, ele intensificou as suas orações naquele período. Ou seja, além daqueles 3 momentos, Daniel estava orando em outros momentos também. E ele o fez com oração, súplicas, com jejum e com humilhação. O Senhor enviou o anjo Gabriel para lhe revelar sobre o futuro da causa de Deus, para que ele tivesse entendimento e compreensão sobre aquilo que estava inquietando o seu coração. Então, estamos vendo aqui que, em primeiro lugar, Deus, o Senhor do tempo e da salvação, enviou um anjo para revelar, para trazer revelação ao seu profeta. Em segundo lugar, Deus, o Senhor do tempo e da salvação, revelou quando e através de quem salvaria o seu povo. Versículos 24 e 25. Então, a resposta do anjo, ela tem significado, como nós dizemos, de dupla aplicação. Ou ela vai ter momentos em que será aplicada. O anjo destaca aqui tempos. Tempos que, numa leitura desatenta, podem confundir a mente dos leitores se não forem interpretados adequadamente. O primeiro é literal, os outros são simbólicos. A exemplo do que temos visto na EBD, em Apocalipse, muito do que está em Apocalipse é linguagem simbólica, questão de números, de figuras. Precisamos ter muita sabedoria, discernimento e graça de Deus para interpretar adequadamente. Daniel é o livro mais apocalíptico do Antigo Testamento. E é preciso muito cuidado quando nós vamos para Daniel, quando aparecem as figuras, as visões e os números.
é preciso muito cuidado. E por que eu falo isso? Se alguns pensavam que ao chegar nesse texto aqui, iríamos, por exemplo, colocar em prática cálculo 1, ou alguma coisa assim, que vocês veem por aí, não é o que vamos fazer. Esses tempos aqui, semanas, não é o foco do texto. Agora, se você observar, muitos comentaristas se perdem com esses números e acabam colocando e falando asneiras em relação àquilo que Deus falou em sua palavra. Então é necessário muito cuidado aqui. O significado tem dupla aplicação, porque a revelação é dada por Gabriel a Daniel, e ela se cumpriria em 3 etapas. A primeira seria em breve, ou seja, a libertação do cativeiro babilônico. A segunda seria no tempo do ungido, que aqui no caso queremos que é o Messias, o Filho de Deus. A terceira seria após a morte do Messias, após a morte do Senhor Jesus. Então aqui nós precisamos evocar o livro de Daniel como um todo, nos capítulos 2º, o 4º, o 5º, o 7º e o 8º, e também os outros livros do AT, desde Moisés, para entendermos dentro do que é possível. Então preste atenção nisso. Compreender dentro do que é possível o foco desse texto quando fala sobre esses tempos aqui, sobre essas semanas, que vamos ver o número 7, ele é predominante aqui, o 7 e alguns derivados dele. Então a resposta de Gabriel envolve a aliança, o reino e o Messias, ou seja, Jesus Cristo, o Rei do reino e o Senhor da aliança divina. Então, no hebraico aqui, o termo é 70 setes. Na tradução para o português se colocou 70 semanas. Mas se você for fazer uma tradução, se você for pegar algum dicionário interlinear do hebraico português, você vai ver que quando ele faz literalmente, a tradução literalmente, terá lá 70 setes. Você vai perguntar, o que é isso? É a forma do hebraico. Então nós procuramos trazer para o português para tentar facilitar a compreensão o máximo possível. Existem termos, existem palavras que nós conhecemos, por exemplo, quem trabalha com idiomas, com línguas aqui, sabe disso. Existe um tipo de linguagem que é chamada linguagem idiomática. Para que você passe de uma cultura para outra, às vezes é uma dificuldade muito grande. Por exemplo, a forma como se trata os verbos no hebraico é diferente de como se trata os verbos no português. É necessário muito cuidado, graça de Deus e misericórdia, para expor essas coisas. Então, dentro de muita limitação, pesquisamos, estudamos e estamos aqui com aquilo que foi possível pela graça e misericórdia de Deus. Então, eu quero que você preste atenção primeiro nisso. Isso aqui são 70 setes, como está lá no hebraico, no original. Para nós aqui no português ficou 70 semanas. Então, esse aqui será o literal por quê? Porque se refere aos 70 anos de cativeiro. Esse número não foi literal. Isso foi profetizado em Jeremias. Foi também vislumbrado através de Abacuque, do próprio Isaías. Esse cativeiro de 70 anos. Deus deu o tempo exato para isso. Mas os 2 tempos seguintes que aparecem, os 62 setes, os 7 setes que tem aqui, aí temos que ir para a questão simbólica. E aí não pode ser tratado literalmente como a primeira. Mas aqui há 4 coisas que Jerusalém, a cidade santa, iria testemunhar. Então, primeira coisa, a cessação da transgressão, fim dos pecados e expiação da iniquidade. Isso tudo quer dizer a mesma coisa, uma coisa só. Segunda coisa, justiça eterna trazida à terra. Terceiro, as visões e as profecias seriam seladas. E quarto, a unção do Santo dos Santos. Jerusalém seria restaurada, sim. Mas essa restauração de Jerusalém não ocupava o centro dos propósitos de Deus. Vou repetir. A restauração de Jerusalém não ocupava o centro dos propósitos de Deus. O Senhor tinha algo infinitamente maior do que a restauração de Jerusalém de Israel.
essa restauração aconteceria porque Jerusalém seria o palco da realização do plano de salvação de Deus para todas as nações da terra, como foi prometido a Abraão. Vamos lembrar aqui, para a gente não perder o foco. Quando o Senhor chamou Abraão de Ur dos Caldeus, Gênesis 12, tarefa de casa para você ler. Você vai ver que em alguns momentos o Senhor vai falar com Abraão e vai reafirmar a promessa que fez a ele. No capítulo 12, olha, sai de tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E vai falando, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois, em outros locais, ele vai relembrar isso a ele. Capítulo 17, depois no capítulo 22, quando ele vai sacrificar Isaac. Olha, em ti serão abençoadas todas as famílias dos povos, nações da terra. Isso quer dizer que a salvação do Senhor se espalharia pela terra. A descendência de Abraão não seria apenas a do sangue, mas seria, acima de tudo, a espiritual, descendência da fé. Porque na Escritura é afirmado, a descendência de Abraão é a da fé, e não simplesmente a do sangue. Quando o Senhor Jesus Cristo estava em João, no capítulo 8, você vai ver que surge ali uma grande discussão entre ele e aqueles que estavam ali ouvindo. O Senhor começou a dizer, como no mesmo discurso de João 6, vocês são interesseiros. Vocês vêm a mim por causa do pão que eu dou a vocês. Vocês não vêm a mim por causa da palavra que eu tenho para dizer a vocês. No 8º capítulo, o Senhor vai dizendo, olha, vocês são filhos do diabo. O diabo é o vosso pai. Porque o que foi que eles clamaram ali em João 8? Nós, batendo no peito, é claro. Nós somos filhos de Abraão. Abraão é o nosso pai. Eu digo, olha, se Deus quisesse, ele poderia suscitar filhos de Abraão, ou Abraão, destas pedras aqui. Vocês são filhos do diabo. O diabo é o vosso pai. Porque vocês buscam os próprios interesses, os interesses do pai de vocês, que é o diabo. E ele começa a afirmar que, olha, Abraão viu o meu dia e se alegrou. E eles disseram, olha, tu não tem nem 50 anos, não disseste que viste Abraão? E aí ele fala algo que os escandaliza de uma vez. Deixou completamente chocados. Antes que Abraão existisse, eu sou. Foram pegar pedras para atirar nele, para jogar nele. E se escandalizaram nele. A promessa que foi feita ao patriarca Abraão é que toda a terra receberia a bênção do Senhor. A palavra-chave em Gênesis é bênção. E a bênção do Senhor se refere ali, nesse âmbito de Gênesis, a salvação do Senhor, que se espalharia pela terra através da descendência de Abraão. Através de Israel, sim. Mas Israel não era o foco, não era o centro dos propósitos de Deus. A restauração deles não era o foco principal do Senhor. Então, para libertar o povo do cativeiro e cumprir a primeira etapa da profecia, da visão, Deus usou Ciro, o rei Ciro, que no livro de Isaías é chamado de o meu pastor, o meu ungido. Olha só. O rei peça. Ciro. Pode ver, Isaías 44, 21 a 28, e depois 45, do 1º ao 18. Ele é chamado de o meu pastor, aquele que eu vou ungir para libertar o meu povo. E o Senhor reafirma ali suas promessas de salvação e de levar o povo de volta do cativeiro lá para Jerusalém, para Judá. Essa foi então a primeira etapa do cumprimento dessa resposta que Gabriel levou a Daniel. Depois, para cumprir essa primeira etapa, viriam ali nos tempos de Esdras e Neemias. Então se fecharia, digamos assim, a primeira etapa. O povo levado de volta para Judá, a cidade voltando à sua vida, o templo sendo reconstruído e os muros também. E o povo voltando à sua vida paulatinamente. A segunda etapa, esta acontece com Cristo, ungido e príncipe, que também foi profetizado em Isaías como aquele que foi ungido pelo Senhor para libertar os cativos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Isaías 61, versículos 1 ao 3.
Então, ele vem, Cristo vem na plenitude dos tempos. Nascido de mulher, nascido sob a lei. E em tempos de angústia e tribulação, ele traz salvação e esperança ao povo da aliança e ao mundo. Lembrem-se, Israel e Judá ainda passaram por muitas tribulações e por tormentos, mesmo depois de voltarem do cativeiro. Como já vimos aqui no 8º capítulo, falando sobre Antíoco IV Epifânio, que trouxe muita tribulação, angústia, desolação ao povo de Israel. Aquele período que é chamado período dos Macabeus, o período interbíblico, em que por cerca de 400 anos não houve nenhuma profecia da parte do Senhor para o seu povo. Então, depois disso, o Senhor envia o seu Filho na plenitude dos tempos, no tempo determinado por Deus, no tempo que Deus viu e julgou que seria o tempo ideal, exato, para enviar o seu Filho ao mundo, para então salvar o seu ungido, o seu príncipe, o príncipe da paz. E aqui então agora em terceiro lugar, Deus, o Senhor do tempo e da salvação, revelou como o seu ungido e príncipe procederia. Versículos 26 e 27. Nestes versículos fica claro que Gabriel está falando do sofrimento e morte do Messias. Como predito, como anunciado já em Isaías 53, ele seria cortado da terra dos viventes, mas levaria os pecados, as iniquidades e as chagas do seu povo sobre si. De acordo com Miqueias, o profeta Miqueias, no capítulo 7, versículos 18 ao 20, o Senhor teria compaixão do seu povo, perdoaria as suas iniquidades e esqueceria as suas transgressões. Pisaria com os pés, ou aos seus pés, sobre seus pés, as iniquidades e lançaria todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Foi o que Deus prometeu aos patriarcas na aliança. O versículo 20 de Miqueias 7 deixa isso muito claro. Ao falar sobre cessar a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, como foi colocado no versículo 24, não podemos pensar em outra coisa senão morte e sacrifício. Essa foi a única maneira ensinada por Deus em sua palavra ao seu povo, de como a transgressão, o pecado e a iniquidade seriam apagados e perdoados. Não havia outro caminho, não havia outro meio. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso é muito claro na palavra de Deus. Então, desde Gênesis até o Calvário, um rastro de sangue acompanha a história do povo de Deus. Cada animal morto, desde Gênesis 3, Gênesis 22, com Abraão e Isaac, Êxodo 12, lembrando que Gênesis 3, o Senhor mesmo matou um animal e fez roupas com peles de animais para cobrir as vergonhas, o pecado de Adão e Eva. Já anunciando que, olha, Adão e Eva, não é com folha de figueira, não. É com sangue derramado que se expia pecado. Não é com folha, é com sangue. Gênesis 22, quando Isaac vai sacrificar o seu filho, o Senhor então grita e diz, olha, para. Eu já sei que tu temes a Deus, então para. Não é o teu filho que vai morrer, Abraão, é o meu. É o meu que vai morrer. Teu filho vai viver. É o filho da promessa. Êxodo 12. A instituição da Páscoa. Quando o sangue fosse aspergido nas portas, nos umbrais das portas, o anjo vingador, o anjo da morte, passaria por cima da casa que tivesse a marca ali então do sangue. Porque sangue foi derramado para cobrir, para proteger. Então o anjo vinha e passava por cima. E em todos os sacrifícios que faziam parte do culto e da vida de devoção do povo de Israel, apontavam para Jesus Cristo. Ele viria para dar fim ao pecado com a sua morte. Muitos gostariam de ficar calculando os tempos que aparecem aqui. Mas esse não é o foco do texto. 70 setes, 7 setes e 62 setes não precisam ser desvendados. Mas o que precisamos saber em relação a isso
é que Deus é o Senhor do tempo e da salvação. O número 7 nas Escrituras, de maneira geral, ele expressa o quê? Quem está na EBD acompanhando sabe. O número 7, em geral, significa o quê? Ou representa o quê? A perfeição de Deus, ou as perfeições de Deus. Eu penso aqui que isso tem a ver com o tempo de Deus que é perfeito. E, a não ser que o Senhor fale claramente, como foi o caso de 70 anos que foram literais, de cativeiro, o homem sempre vai criar problemas quando tentar desvendar algo que não está claro nas Escrituras. A não ser que outras partes das Escrituras tragam luz para aquele texto, para aquela situação bíblica. Cristo deixou isso muito claro em Atos 1:7. Os discípulos estavam ali com ele, e aí perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? Novamente, os judeus pensando no seu reino, no seu povo. Qual foi a resposta de Cristo para eles? Olha, não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas o que é que vocês precisam saber? Que vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, partindo para outra etapa aqui, a outra etapa apresentada aqui é a destruição da cidade de Jerusalém e do templo. Isso nos leva a crer que é uma referência à destruição de Jerusalém sob o general Tito, no ano 70 depois de Cristo. Ele veio como um dilúvio sobre a cidade, arrebatando tudo pelo caminho, destruindo e arrasando. É o sentido aqui de dilúvio nesse texto. Então, a firme aliança, que é colocada aqui no versículo 27, faz alusão à ceia do Senhor, quando Cristo disse: essa é a nova aliança no meu sangue. Então veja o versículo 27 aí. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Ou alguns poderiam ler em hebraico, por um 7. Ele estava se referindo então aqui à sua morte, ao seu sangue derramado para a purificação de pecados e anulação da dívida que era contra nós. Quer dizer, a confirmação da aliança feita por Yahvé com o seu povo, desde o início. Com a sua morte, o Senhor Jesus fez cessar os sacrifícios de animais. Eles não eram mais necessários. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo, entregou a sua vida como oferta pelo pecado. Após sua morte e ressurreição, ainda houve sacrifícios no templo, por cerca de 40 anos. Mas para cumprir a profecia e a de Cristo, quando falou nos evangelhos aos discípulos: olha, não ficará pedra sobre pedra desse templo aqui que não seja derrubada. Então, o templo foi destruído e os sacrifícios cessaram, foram removidos definitivamente. E ainda hoje, para quem gosta de estudar a cultura hebraica, os judeus, eles não sacrificam mais, porque eles não têm mais o templo. Porque para eles o sacrifício realmente era no templo. Então, como não há mais templo, não pode haver sacrifício de animais. O que é que eles aguardam lá hoje? Que o Messias venha para restaurar de novo o reino e restabelecer as coisas em Israel. Então, observando esse texto, o foco que ele traz para nós sobre a ação de Deus, realizando sua salvação, trazendo ao seu servo a resposta que ele queria sim, mas Deus dá a Daniel algo que ele não esperava. Deus responde a ele e dá a ele uma resposta que ele não imaginava que seria tão abrangente, que ultrapassaria o tempo. Daniel estava perguntando sobre Judá, Jerusalém, sobre Israel. E Deus fala sobre tudo isso, mas também fala sobre o seu povo, que ele traria de todos os povos, tribos, línguas e nações. E o que podemos aplicar para nossas vidas a partir desse texto? Primeiro, eu quero te perguntar:
Qual é o foco da tua vida? O que é que te traz mais preocupação? Perguntando novamente. É a causa de Deus? É o reino de Deus? Cristo mesmo nos ensinou dizendo, olha, mas buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o que é que eu e você buscamos primeiro? O que é prioridade para nós em termos de preocupação, diligência? Talvez haja pessoas aqui passando por algum tipo de cativeiro. Não um cativeiro literal de ser preso ou algo assim, mas um cativeiro do coração. Talvez um cativeiro na alma. Há essa possibilidade. Que tipo de cativeiro você talvez esteja passando? E talvez orando e dizendo, Senhor, quando é que o Senhor vai me libertar disso? Será que é o teu próprio coração, cheio de inseguranças, cheio de incertezas, cheio de ansiedade, pelo agora ou pelo futuro? Será que o teu casamento é esse cativeiro? Será que a tua vida sem propósito algum ainda? Sem significado, sem sentido, que você ainda não achou? É o teu emprego? É a tua empresa? Qual é o teu cativeiro? São os teus pais? Os teus filhos? Teus irmãos? Parentes? Daniel orou clamando por perdão e salvação para o seu povo, o povo de Israel. Pelo que você precisa clamar agora? O Senhor nos abre em sua palavra a oração. É um momento em que podemos clamar, pedir por socorro, misericórdia e graça. E o que você e eu temos colocado em oração? Pelo que temos clamado ao Senhor? Quais são as prioridades de nossas orações? Nós precisamos resgatar, meus irmãos e irmãs, uma cosmovisão bíblica. Uma visão de mundo bíblica. Enxergar a vida a partir da Bíblia. Pois muitos dos nossos problemas e dilemas tomam forma por falta de uma visão de mundo bíblica. Deus criou o mundo para Ele, para a glória dEle e não para a nossa glória. A existência de tudo, a nossa existência, tem sentido somente em Deus e não em nenhuma outra coisa, em nenhum outro projeto, em nada mais nem em ninguém, somente em Deus. Tudo em nossas vidas deve girar em torno dos interesses de Deus, do seu reino, da sua glória. Cristo, quando falou e ensinou sobre a oração, ele falou, e tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. O que quer dizer em meu nome? Que tem a ver com os interesses de Cristo, com a glória de Cristo, com o reino de Cristo. E não com os meus desejos, sonhos, projetos pessoais, simplesmente. Embora Ele possa abençoar cada uma dessas coisas, Ele tem prazer em fazer isso, desde que estejam harmonizados com os seus propósitos, com a sua vontade. Nossa salvação já foi garantida. O nosso Messias, o Rito do Senhor, Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, Ele já veio, viveu entre nós, cumpriu cada profecia a seu respeito, morreu numa cruz maldita como um maldito, mas ressuscitou ao terceiro dia. E após cerca de 40 dias, voltou aos céus. E quando Ele estava subindo, 2 anjos disseram aos discípulos, por que estão olhando para cima, varões galileus? Este mesmo Cristo que é assunto aos céus voltará do modo pelo que o viste subir. Você está pronto para esse dia? Você está se preparando para esse dia? O teu coração é aquecido por isso? A tua vida é motivada por esse dia? Ou você está colocando outras coisas na frente? Ou outras pessoas na frente?
Todas as coisas em nossas vidas estão debaixo da soberania e plano perfeitos do nosso Deus e Pai. Ele é o Senhor do tempo e da salvação. Não há por que ficar lamentando ou murmurando. Não importa qual seja a circunstância, não importa qual seja a prova, tribulação. Nossas vidas estão completamente seguras nas mãos dele. Eu quero te perguntar uma coisa. Você tem alguma dúvida de que Deus é soberano? Você tem alguma dúvida de que ele domina cada nação e cada reino desse mundo? Você pode perguntar dizendo, pastor, mas o Brasil está difícil aí, né? Ok. O Brasil é um país altamente idólatra. É um país altamente corrupto. Desde as camadas mais baixas da sociedade até a cúpula. A gente tem corrupção na rua, numa mercearia, numa padaria, na escola, nos bancos, empresas. Isso chega lá em Brasília, que é o centro da coisa. Mas o Senhor pode mudar o rumo dessa nação. Ele pode fazer isso. Mas eu e você temos que orar por isso, pela maneira correta e motivação correta. Senhor, que o nosso país venha a te conhecer como o único Senhor. Que o Evangelho, que o teu ungido, o Messias, Jesus Cristo, nosso Salvador, seja conhecido, seja aclamado como o Salvador do Brasil. Que o Brasil venha a conhecer o autor da vida. Que o Brasil venha a conhecer a justiça, a verdade, que vem somente por Jesus Cristo, o ungido, o príncipe de Deus. Porque o Brasil só vai mudar se Deus quiser. Se Deus quiser. Mas um dos meios pelos quais Deus escolheu para intervir em uma nação, em qualquer lugar, é a oração. Eu pergunto, o quanto você ora pelos rumos do nosso país? O quanto você ora por essa nação? O quanto você ora pelos líderes da nação? Por vereadores, prefeitos, governadores, deputados, ministros, deputados federais, senadores, presidentes. Ele já estabeleceu aliança no seu sangue, o sangue da sua cruz. Ele nos disse que teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Não há facilidades aqui na terra para mim e para você. Não há mar de rosas aqui nem para mim, nem para você. Mas nós temos no coração, implantado pelo próprio Deus, a esperança no porvir. A esperança do retorno deste Salvador maravilhoso, que vai nos buscar e nos tomar para si. Eu quero perguntar para você, você já o conhece? Você o conhece de fato? Você vive com Ele, você anda com Ele. Ele é o tema das tuas conversas. Ele é o centro do teu louvor e adoração. É Ele que move tua vida. É Cristo. É o Senhor. Se não for, que Ele mude isso hoje, o seu espírito. Que Ele nos quebrante os corações, para nos lembrar que Ele é o único Deus, o Senhor do tempo e da salvação. Tudo na história está acontecendo dentro dos propósitos do nosso Deus e Pai. Ele é o Senhor do tempo e da salvação. Nós, então, confiando nisso, o glorificamos e cremos, confiamos nele, na sua provisão, até que Ele venha nos buscar. E por isso, então, podemos dizer, Maranata, vem, Senhor Jesus. Curva a tua cabeça. Vamos com as cabeças por uns instantes. Vamos nos colocar diante dEle. Pedir a Ele sua graça, misericórdia, que Ele nos sonde o coração. O Senhor pode te libertar do cativeiro da alma, se você porventura estiver passando por um.
Ele pode dar sentido e significado à tua vida, se é o que você precisa. Peça misericórdia, graça. Clame. Invoque o seu nome. Invoque sua graça. Em sua palavra ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós vamos então levantar e orar cantando esse hino, pedindo que Ele nos fortaleça, que Ele fortaleça a sua igreja, que Ele nos dê poder e graça para vivermos para Ele, com Ele, aguardando o dia dEle. Meus irmãos, antes da oração, queria expressar minha sincera gratidão pelas visitas que recebi, as mensagens, telefonemas e as orações. Deus é bom e eterna é a sua misericórdia. Vamos orar. Ó Deus, a oração que acabamos de cantar seja a oração sincera do teu povo, por vivificação, por despertamento espiritual, por renovação, por reavivamento. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Quando ouvimos a respeito do teu servo Daniel, que foi quem foi pela tua graça, fiel na sua juventude, quando ainda era um adolescente, um jovem, resolveu firmemente não contaminar-se. Fiel no período de maturidade, no seu desenvolvimento, vida de oração, compromisso com a palavra, testemunho, integridade, vasculharam sua vida, não encontraram nada que depusesse contra ele, graça do Senhor. E como lembrou o teu servo hoje, quando ele já era um ancião, mais de 80 anos de idade, ele continuava firme, amando o Senhor, dependendo do Senhor, esperando no Senhor. Ó Deus, dá-nos essa graça. Ó Deus, como somos inconstantes, como às vezes estamos lá em cima, às vezes embaixo, às vezes mais fervorosos, às vezes frios. Dá-nos a graça da constância, Pai.
da integridade. Dá-nos essa graça. Também ouvimos o teu servo falar a respeito das interpretações que são tão difíceis, Pai. Mas nos vem ao coração aquela palavra de Jesus aos seus discípulos: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. O que basta para nós, como ouvimos, é saber que o Senhor Deus é o Senhor do tempo, é o Senhor da salvação, que a história está sob o controle do Senhor, que o Senhor é o Rei dos Reis, que o Senhor domina, que tudo acontece de acordo com a tua vontade, com o teu plano. Então, como nos exortou o teu servo, que a nossa vida seja centrada no Senhor e seja vivida para a glória do Senhor. Faz assim, Senhor, para a glória tua mesmo. Nós oramos de coração no nome de Jesus. Amém, amém. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o poder e as consolações ternas do Espírito Santo venham sobre nós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre.